Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu estou muito feliz, muito honrada com essa conversa espetacular que eu vou ter com essa maravilhosa que é a Caroline Amanda. Para quem não conhece, a Carol é cientista social, psicanalista, especialista em saúde íntima, reprodutiva e sexual, pesquisadora e mestre em filosofia pela UFRJ, mais de 8 anos de experiência em atendimentos individuais como terapeuta e, mais recentemente, como psicanalista. Quase 2 décadas trabalhando na promoção da dignidade, da saúde e o bem-estar das mulheres e suas famílias. Palestrante e difusora das matrizes afropindorâmicas aplicadas ao bem viver no âmbito acadêmico e corporativa. Carol é autora de trabalhos em perspectiva de pesquisa ativista, aprovados para congressos nacionais e internacionais. Carol é a fundadora da Ioni das Pretas, a primeira comunidade no Brasil que integra saúde, conhecimento, cuidado e prazer de forma emancipatória para o bem viver. E com a Carol a gente vai falar sobre cultura de paz e política de paz. Nossa, que assunto importante, que alegria, minha querida, e que honra ter você aqui no Mutantes com a gente. Você é essa grande mutante atuante aqui no planeta, absoluta, maravilhosa. Sim. Seja muito bem-vinda, minha querida, que honra e que alegria que você chegou. Faz tempo que eu te esperava, viu? Faz tempo que você Viva! convidava, eu me organizei para estar com a presença inteira, peço a bênção, a licença a todas as pessoas que constroem esse espaço, as pessoas que estão nos assistindo, que a gente possa fazer aqui uma troca absolutamente fértil para a promoção de cultura e políticas de paz mais eficazes e que todas as pessoas da Terra possam gozar da dignidade e do bem viver. Que assim seja, que bom. Lindo o seu trabalho, Carol, que importante, que história linda. Mas eu gosto de começar eu falo assim, pelo começo no sentido de você trazer o conceito para você, né, da temática que a gente escolheu, você essa multiplicidade, essa riqueza toda na sua história e na sua experiência, atuante como mutante, Sim. mas compartilha pra gente o que é, né, assim, cultura de paz, o que é política de paz para você, Carol? Bom, vamos lá. Existe uma diferença entre cultura de paz e política de paz, porque a cultura de paz é aquilo que é feito dentro da convenção, entre os grupos, as pessoas, os clãs, as famílias. É possível, empreender cultura de paz? Absolutamente. Sem a intervenção do Estado? Com certeza. Hum. Mas isso não quer dizer que não seja oneroso, porque a promoção da cultura de paz entre pares, sem uma política de paz ou em contexto de uma conjuntura de política de guerra, de violência e ostensividade, gera uma grande sobrecarga para os clãs e grupos que têm interesse, têm como princípio a ética da cultura de paz. Hum. Então os grupos que têm a cultura de paz e esse princípio ético, eles sofrem muito. Eles ficam ainda mais sobrecarregados, porque em geral são grupos que já têm, suas questões históricas relativas às intervenções de Estado, às intervenções institucionais que, em geral, desestabilizam a sua convenção de cultura de paz. Então, é muito importante que, junto com a política de paz, a gente elabore sobre as dimensões que envolvem conjunturas e políticas de paz. Se é possível a gente fazer uma política de paz sem a cultura de paz? Essa é uma pergunta. É, a política de paz sem cultura de paz, é é institucionalmente, a política de paz ela tem sido pensada muito de maneira protocolar, Hum. descolada da realidade da cultura, né, daquilo que constitui as próprias sociedades, as próprias relações vinculadas a valores, né, as ancestralidades.
Então a cultura de paz, ela precisa andar junto com a política de paz. Agora, o que cabe a gente destacar, Hum. principalmente nós, né, num podcast que chama Mutantes, Uhum. numa universidade que tem como princípio a promoção da cultura de paz, é o quanto nós temos sido onerados, desgastados, né, em termos biopsicoemocional, energéticos, por que não, interpessoal, por estar promovendo cultura de paz por onde a gente passa e, em contrapartida, está experimentando, sobretudo nessa conjuntura aqui agora atual, de onde a gente está gravando, políticas ostensivas e violentas, e cada vez mais. Hum. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria que a gente elaborasse. Como nós podemos atuar dentro da micro e da macro Uhum. política, como a gente Sim. pode fazer essa combinação para que tenha uma confluência de grande impacto positivo e de paz, entre todas as pessoas e seres da Terra. Com certeza. O Carol, e assim, a gente começando assim também, trazendo um pouco da sua história, né, do que foi despertando em você, né, esse canal dessa curandeira social que você se transformou, né. Daqui a pouco a gente vai compartilhar com o ouvinte aqui esse projeto lindo que eu já mencionei, que é a Unidas Pretas, assim, mas você traz com muita coragem, assim, né, essa marca dessa linhagem feminina familiar, né, que foi atravessada aí, e eu acho que isso foi um marco, né, inicial aí da sua trajetória, eh, que hoje você tem, aplicado no seu trabalho e na sua ação no mundo. Mas como é que foi para você reconhecer e transformar, né, essas dores, assim, acho que coletivas, né, num caminho de cura e de cuidado para outras mulheres a partir da sua história? Vivi, eu morava no Rio, aliás, vale a pena dizer, desde São Paulo eu estive conectada desde o final da adolescência com movimentos sociais, desde sempre, e a minha linha de atuação sempre foi no campo da segurança pública, Hum. que é uma das partes mais, sensíveis, porque a minha função era eu trabalhava numa organização no Capão Redondo, e quando tinha missa de sétimo dia, quando tinha alguma coisa que era vinculado a um jovem que havia sido assassinado naquela conjuntura, eu ia acolher as mães. Que linda. Então, ali foi meu primeiro contato. Eu trabalhava numa organização que chama Santos Mártires, dentro da igreja católica, embora eu não seja católica. E, inclusive, um padre que já não está mais entre nós, que é o padre Jaime, que falou: "Carol, essa tarefa é sua, você faz muito bem", tal. Hum. Quando eu saí daqui de São Paulo, eu passei na UFRJ, eu já estava atuando no campo da segurança pública nessa chave. Vou para o Rio também tem uma política de segurança pública bastante ostensiva e lá eu me deparo com uma conjuntura ainda mais letal. E continuo no trabalho de acolhimento às mães. E uma das coisas que eu reparo é que elas têm muitas somatizações Hum. no ventre, no Co útero, no corpo. Várias delas ao longo das questões vinculadas à questão jurídica daqueles que era chamado auto de resistência, iam tendo problemas do coração, problemas uterinos, etcétera. Mas a grande questão foi que eu adoeci. Eu Hum. fiquei 9 meses sem menstruar. Nossa, E jovem, 23 anos, então somático. somatizou aqueles anos todos de trabalho por ocasião desse tema. E quando eu fui no ginecologista, ele, o fez a indicação naquela conjuntura de que eu devia tomar anticoncepcional para regular a menstruação, mas eu já tinha notícias que aquilo não era a melhor e a mais saudável dos encaminhamentos. E logo eu me relembro que eu sou neta, bisneta e filha de mulheres esterectomizadas, Hum. total ou parcial. Para quem não sabe, esterectomia é a retirada total ou parcial do útero. E eu só tinha 23 anos e já estava com uma somatização bastante aguda. Recuo desse lugar de atuação, mais de enfrentamento e denúncia, me cuido dentro das perspectivas, integrativas, Que ótimo. holísticas, Hum. volto a ciclar e meu corpo a funcionar em perspectiva biopsicoemocional, ok. A questão é que eu pensei: "Uau, e agora?", né, só tem eu aqui, eu quem? Eu, mulher negra, jovem, nesse cenário, onde os cuidados são muito caros, onde os recursos,
exigem um tipo de letramento, né, intelectual inclusive para integrar esse conhecimento, esse cuidado. Aí eu falo: "Não, eu acho que a gente precisa pensar formas de outras mulheres acessar isso que me trouxe de volta à vida com vitalidade, com saúde". Hum, E também fiz uma opção hum. política de paz, né, de não mais ser, eu costumo dizer, não mais ser só, exclusivamente o dedo que aponta, porque é importante também fazer a denúncia, mas sobretudo e colocar todo o meu axé na mão que levanta, né, nesse lugar onde a gente vai se resgatar, eh, enquanto sujeitos inteiros. Hum, que bonito, né, que forte. Eu acho que é tem na astrologia tem o Quiron, né, esse curador ferido, né, a partir da própria ferida, que vai lá e se torna um grande curador. E hoje essa sua, eu chamei de curandeira, né, foi para um âmbito e uma proporção social muito lindo. O movimento que você vem fazendo tem crescido, né, e como é importante, né, você tá abrindo a porta, acho que de uma voz, de uma ferida, né, assim, que é muito calada, né. E ainda com essa questão também, das questões raciais, das questões, né, da mulher oprimida, enfim. Poxa, que bonito, minha querida, que bonito. E aí dentro dessa sua história, ô Carol, conta assim, que caminhos que você vislumbra que para tornar esse espaço de cuidado mais seguro e mais acolhedor, assim, né? Porque eu vejo no seu trabalho, assim, como você bem mencionou, no começo você ia lá acolher essas mães, né? E como é que você vê para tornar e expandir, né, dentro dessa sociedade adoecida que a gente vive, trazer esse campo de forma social, mais acolhedor, mais seguro para essa mulher se sentir, né, assim, mais acolhida e sentir a abertura para trazer, acho que essa vulnerabilidade, né, e ao mesmo tempo essa potência, Isso. né, porque no fim das contas é sobre isso também, né. E bem forte quando você fala, né, que vem dessa história de bisavó, de vó e de mães, né, com esse útero retirado e com 23 anos deve ter te assustado, né. Muito. Eu sinto, a primeira coisa que eu sinto, assim, é sobre a gente não trabalhar com a culpa. Hum. Quando a gente politiza as experiências, a gente retira qualquer viés de culpa no lugar de o que você vive, que a grande maioria das mulheres vivem, e aí mulheres têm muitas camadas étnicas, sociais, de classe, mas em geral tem um sistema, né, que opera, em múltiplos lugares, territórios e fronteiras, que é o patriarcado, Uhum. né. Sim. E quando a gente reconhece que existe um sistema articulado de maneira milenar para culpabilizar as mulheres em múltiplas instâncias, e a gente começa a fazer a intersecção entre o que o corpo conta sobre a história das somatizações, Hum. oriundas de um sistema patriarcal, então o mais legal, o mais gostoso de trabalhar com a intersecção das terapias, da psicanálise, das dimensões energéticas com a política, Hum. é porque a gente não individualiza a experiência. Hum. A gente traz para um lugar onde é possível refletir como com uma lucidez bastante acentuada. Hum. Então, é muito gostoso quando nós nos tratamos dentro de Ani como irmãs, né, e são de múltiplas etnias, embora o nome da Ioni seja a Ioni das Pretas, a gente acolhe e recebe todas as pessoas que nos chegam. Hum. E aí é muito engraçado que elas chegam: "Ai, tô me sentindo preguiçosa". E aí a primeira coisa que eu faço dizer sempre é: "Eu não conheço mulheres preguiçosas. Eu conheço mulheres exaustas, Hum. eu conheço mulheres sobrecarregadas, Hum. eu conheço mulheres que cuidam dos mais novos e dos mais velhos, eu conheço mulheres que têm, quádrupla jornada", né, não é tripla, não é dupla, é quádrupla, e é óbvio que em algum momento o corpo há de sucumbir a tamanha exigência social. Hum.
Então, quando a gente trabalha a intersecção do acolhimento com o prisma da cultura e da política, a gente faz mais fácil, não culpabiliza, e isso traz o acolhimento. Mais humano, né, Muito Carol? mais. É muito difícil, sabe, Vivi, porque nós estamos vivendo uma conjuntura que, além de ter políticas muito ostensivas de Estado e conjuntura, a gente também tem um ideal muito produtivista. E o produtivismo recai diferente em corpos diferentes. Para um homem, o produtivismo está estrito e restrito à dimensão pública, o Hum. que ele vai fazer na empresa ou como ele vai agir no ambiente público. Mas para as mulheres, o produtivismo como elemento de sucesso Hum. recai na instância pública e privada. Então ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor esposa, ela tem que ter um corpo fitness, ela tem que estar atualizada em relação à dimensão da intelectualidade ou daquilo que a cerca, ela tem que performar bem no trabalho, ela tem que performar bem nos ambientes sociais, igreja, escola, terreiro, whatever. Então, assim, o produtivismo é também um elemento de escravização moderna, que é operado por uma dimensão patriarcal. E quando a gente acolhe mulheres sem localizar que existe um projeto de, eh, pauperização da sua própria experiência vida, além da sua própria pauperização material, é perigosíssimo, porque aí tudo recai sobre ela. "Ai, medita que melhora, toma um floral que melhora". Se você continuar tomando floral num ambiente opressivo, dificilmente esse floral vai fazer efeito. Se você meditar numa circunstância de, assédio, dificilmente a meditação vai surtir o efeito necessário. Por isso, no meu trabalho e na minha abordagem, como cientista social também, não só como terapeuta e psicanalista e mutante, eu preciso devolver uma leitura, uma escuta que passe justamente por elaborar por a conjuntura em que essa pessoa está inserida. Sim, o quanto o meio influencia, com certeza, né. Total, total. A minha formação é arquiteta e eu sempre gostei muito dessa grande dança entre o mundo interno e o mundo externo, o inconsciente e o inconsciente coletivo, e com certeza esse ambiente é o que você bem falou, assim, não adianta meditar ou tomar floral ou enfim, quando o ambiente é opressor. E tem mais também, né, Carol, essa questão, assim, eu fico pensando assim, né, você faz esse trabalho incrível com o feminino, e eu acredito muito você trouxe essa questão do produtivismo, que é um ponto bem masculino, né, e que tá tudo certo no sentido se for uma questão equilibrada, né. Eu acredito muito na cura do planeta, na grande integração masculino e feminino saudáveis, né. Eu acho que essa grande integração da cura do feminino no gênero masculino, na verdade dos 2, independente de gênero, o quão importante é a gente procurar esse equilíbrio, né, primeiro acho que mundo adentro mesmo, de todo ser humano, de integrar, de cuidar, de curar e de, estabilizar a intuição e a ação, né, e que isso reverbere na ação de um lugar saudável. Sim. E também aberto para esse ser biopsico, social, espiritual, aberto para esse mundo tão material, integrando esse sutil, né, Carol? Acho que lógico, tem todo um contexto histórico aí, patriarcal, como você bem falou, mas, eu acredito que estamos caminhando para essa integração. Eu trabalho para isso, Ai, nós trabalhamos, né. estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Eu acho, Vivi, que tem uma questão que produtivismo não é produtividade, Uhum. né, e eu acho que eu gosto muito das palavras, as palavras me interessam muito. Produtivismo é um modus operandi que não interessa à saúde da terra. Hum. Por outro lado, tudo que é da natureza é produtivo, né, tudo na natureza está trabalhando para produzir algo. Sim. Então a produtividade é inerente à dimensão da natureza, à dimensão da vida. A produtividade serve à vida, o produtivismo não. Porque o produtivismo, em geral, vem acompanhado de uma segunda categoria, que é o extrativismo.
E a produtividade, em geral, vem acompanhada com a cooperatividade. Hum. E aqui não me parece necessariamente ter a ver estritamente com polaridades, né, feminino, masculino, mas com interesses de uma ordem de mundo e de uma outra ordem de mundo. A ordem do produtivismo e do extrativismo está focada em um projeto antivida. A ordem da Forte. produtividade e da cooperatividade está focada num projeto pró-vida. Hum. Então, para mim, muito mais e muito além de se tem uma dimensão elétrica, magnética, feminina ou masculina, nós estamos vivendo o limiar Hum. de projetos e de ordem de mundo. Hum. Tem uma ordenação contemporânea que já tem os seus ecos do passado e que agora se, reinventa com argumentos de inteligência artificial, com argumentos ultra tecnológicos para atentar contra a vida de todos os seres deste planeta. E que quer extrair não só o que é da matéria, mas o que é da vitalidade do centro da terra, do ventre das mulheres. Hum. E isso precisa estar lúcido para nós. E isso também precisa estar lúcido, porque isso, em geral, é assinado, arquitetado, considerando sua formação inicial de arquitetura, por homens. Hum. Considerar que isso é feito no norte global, então tem origem local, né, Estados Unidos e a Europa que elabora muitas dessas intervenções. Hum. E que é feito na mão de homens, pode ser ruim para nós, não entender exatamente de onde está vindo esse projeto antivida, né. É óbvio, tem muitas organizações norte-globais absolutamente pró-vida, mas na conjuntura geral, o sul global, os povos originários, as mulheres, a natureza, os trópicos do sul, nós estamos vivendo essa dualidade, Uau. né, entre um projeto contra a vida, produtivista, extrativista, competitivo, violento, e um projeto pró-vida, produtivo, cooperativo, colaborativo, em que o passado, o presente e o futuro são confluências para a vida. A gente está gritando do hemisfério sul, o futuro é ancestral. Nós estamos chamando para um retorno a um tempo Hum. em que a gente saiba e sabia e precisa relembrar a viver em confluência com a vida. Então, eu tenho mais essa contribuição para dar nesse sentido. E sim, para ser positiva, de fato, a partir disso que eu trago, eu acho que o hemisfério sul tem muitas chaves para pensando em Ailton Krenak, trazendo elaborações, por exemplo, como "a vida não é útil", utilitarismo, produtivismo, extrativismo são a mesma frase. Por Hum. que que o Ailton Krenak fala "a vida não é útil"? Justamente por isso. Então eu acho que a gente está caminhando para isso aqui, enquanto mutantes do hemisfério sul. Estamos Esse caminhando sim olhar, para isso. que bonito, nossa, bem bonito. Você sabe que eu nunca tinha pensado mesmo nesse lugar, assim, do norte e desse hemisfério sul em Gaia, né, no planeta mesmo, assim, nesse macro, no micro. Sabe que a gente fala muito, né, da importância de sulear a história. Ah, que lindo. Porque quando a gente está perdida, a gente fala: "Ai, preciso de um norte". E eu a não é? Né, a Uau! gente fala: "Preciso de um norte". É verdade. E eu gostaria que você que estiver me assistindo agora e aqui nesse podcast pensasse, talvez os grandes desafios que você está vivendo é porque você está procurando um norte. Uau! É porque você está procurando um sentido de sucesso construído pelo norte global, um sentido de humanidade construído pelo norte global. A gente precisa de sulear os sentidos da vida. No hemisfério sul, nos trópicos do sul, os continentes do sul, eles têm outros sentidos que me parecem muito mais compatíveis com a ordenação da vida. Por isso, mais uma vez eu retomo, uma cultura de paz, sem uma política de paz confluente, é difícil. Imagina que nós somos vários povos aqui vivendo a cultura de paz, mas vivendo em relação a políticas de guerra promovidas pelo hemisfério norte na sua grande e esmagadora maioria das vezes. E isso nos onera, porque, né, imagina, recentemente a última taxação do Trump mobiliza toda e desmobiliza toda uma economia que vai pauperizar pessoas e que essas pessoas, em geral, mais pauperizadas são as mulheres. No caso do Brasil, mais do que tudo, nós somos um país de chefes mulheres de família. Então, a confluência entre cultura de paz, política de paz, pensar norte e sul, pensar a gente
num plano maior para além de nós mesmos e a partir de nós mesmos, me parece um elemento muito, muito transformador. Caramba, que expressão incrível, sulear, Solear os sentidos. sulear os sentidos. E é um convite, né, Carol, te ouvindo, assim, me vem muito para esse aí me veio esse lugar da vida no mundo interno mesmo, assim, a partir do útero mesmo, né, da fonte da vida e que também né, com esse seu projeto do Ioni das Pretas, né, como da onde vem a vida, né, esse ventre, essa vagina que dá a vida, dá a potência da vida, né. Sim, sim. A logo da Ioni é bem interessante, a gente tem uma mudra no centro da testa, né, então a mudra que tem a ver com Ioni, Ioni que em sânscrito significa vulva, ventre, vagina, portal por onde a vida há de passar, mas a logo da Ioni ela tem uma mudra no centro e os olhos fechados. Hum. Tem um filósofo sul-africano que chama Mogobe Ramose, e ele trabalha muito na linha do sinto logo existo, em contrapartida ao norte global com Descartes que vai falar penso logo existo. Hum. E ele vai dizer sinto logo existo porque antes da palavra se tornar palavra, ela é pensamento, e antes do pensamento estar elaborado, ele é sentimento. A certeza de que o sentimento precede todo o pensamento, né? A gente só pensa depois de sentir e não o contrário. Sim. Então, a gente tem na nossa logo os olhos fechados e a mudra no centro da testa, para que a intuição seja o que precede o agir, né? Os sentidos outros, para além do tato, olfato, paladar, visão, audição, que os nossos outros sentidos estejam tão inteiros e presentes quanto os sentidos que levam para ação na matéria. Hum. Isso para mim é muito poderoso, porque imagina, Vivi, você tá num continente e ser trazido para outro continente com uma viagem de mais ou menos 3, 4 meses, que foi o período, né, de escravização que traziam as pessoas para cá. E mesmo assim, você chegar aqui e em um tempo específico decodificar quais ervas são similares às de lá, reunir grupos e fazer capoeira, candomblé, e trabalhar 16, 12 horas e mesmo assim ter tempo de resgatar a sua humanidade. Né, por meio da mística, por meio da filosofia aplicada ao canto, Hum. filosofia e ciência aplicada aos cuidados de um dia exaustivo. Hum. Então o que eu quero dizer é, aqui já está a cultura de paz, Sim. né, não cultura de paz no sentido pacífico, Não, porque ativo. é no sentido ativo, Uhum. né, não é passivo. Mas existe olha, tudo bem, estamos numa conjuntura, a gente é mercadoria aqui, aos olhos deles, mas para nós somos humanos. E a gente precisa garantir que a nossa convivência, a nossa troca e os nossos espaços disponíveis tornem-se espaços potenciais de vida. E isso quem faz é a cultura de paz. Hum. Só a cultura de paz pode produzir espaços potenciais de vida em meio a um contexto de fim do mundo, porque aquilo ali foi apocalipse, Hum. né. O apocalipse inclusive já aconteceu para alguns povos, Hum. ele não está para chegar. Então eu acho que essa elaboração é que me faz pensar: "Ok, sou herdeira de um povo que já viveu o apocalipse, mas mesmo assim cultivou formas potenciais de vida. O que agora eu posso fazer de aqui em diante?". E aí a Ione das Pretas vem como algo que diz: é possível que a gente faça com mais calma, mais tempo, mais qualidade, porque nós estamos numa conjuntura infinitamente melhor do que aqueles que passaram por aqui há 350 anos atrás. Bora, bora olhar para dentro, bora viver melhor, bora comer melhor, bora desfrutar inclusive daquilo que é herança que os nossos antepassados deixaram para nós em termos de tecnologia, de ciência e de conhecimento. Hum. Sim, e você, né, no trabalho, assim, você traz essa potência da natureza cíclica, né, eu acho super lindo que você fala, né, que você traz o corpo como tecnologia, a ancestralidade como ciência, o erótico como poder, né, e o prazer como direito, e tendo a cura como meio e a alta performance sustentável como meta.
Mas você sabe que eu estava aqui te ouvindo falar e vou trazer um parênteses, assim, que me remeteu aqui, lindo, assim, já, né, já que a palavra, né, Yoni em sânscrito, né, dessa cultura milenar, hindu, e no hinduísmo eles, a deidade feminina, ela vem antes da masculina, né. Eles lá, eles exaltam a consorte feminina antes da né, a trindade Brahma, Vishnu e Shiva, antes vem as consortes de Brahma, de Vishnu e Shiva, então essa grande mãe que dá vida, inclusive à divindade, né, lá existe a mãe de Deus, né, que dá a vida a quem deu a vida, né, que dentro dessa cultura e dessa experiência humana que polariza o feminino e o masculino, mas para esse hinduísmo, para essa cultura, é a grande mãe que dá vida à vida. Axé. E que bonito, né, que potente pensar, no fim das contas, dessa grande mãe, que no fim das contas é Gaia, que é a terra, que é o útero, né, que é o que dá vida à vida. E a importância realmente desse de de protagonizar essa potência feminina, né. Não dá para não valorizar essa potência da grande mãe, da mulher como fonte da vida, né, Sim. da terra que nos dá de comer. Na filosofia Iorubá, a gente tem um nome que é Igbaiwa. Igbaiwa é o grande útero mítico ancestral. Ele tá inclusive ele pariu a Terra, Uau! e tudo que tem nela, e pariu as galáxias todas que existem, e pariu todos os multiversos que estão disponível. A grande cabaça que tudo produz e tudo gerou. Hum, Escura, profunda, inatingível, vital e absolutamente fértil. hum. Uau! Então, quando a gente tem um tipo de filosofia cujo a origem é uma cabaça que remete ao útero, e a passagem de todas as coisas que existem nesse tempo e espaço, em todas as dimensões, é uma vulva, é muito difícil a gente não ter autoestima, muito difícil a gente não chegar com imponência. E é justamente essa narrativa que está em disputa Hum. pelo produtivismo, pelo patriarcado, pelo extrativismo, porque do mesmo jeito que os úteros são esterectomizados, a natureza também tem o seu ventre da terra, o seu ventre cósmico completamente extrativizado, poluído, né. Existem dentro das chaves do ecofeminismo, muitas análises de como o sistema econômico da qual a gente partilha, que é o capitalismo, trata a terra, a natureza, as florestas, e como da mesma maneira trata os animais e sobretudo as fêmeas, pensando Vandana Shiva, por exemplo, e o quanto ela luta na Índia pelas formas que as vacas são tratadas lá, e o quanto isso tem a ver com as formas que as mulheres são tratadas, né. Os países com alto índice de maus tratos à natureza também têm compativelmente alto índice de maus tratos e violência doméstica contra as mulheres. Sim. Então, mais uma vez eu reforço, como que faz cultura de paz quando existem políticas que destituem a paz e desestabilizam a paz de todas as vidas, sobretudo aquelas que são fêmeas, sobretudo aquelas que são mulheres? Essa é uma pergunta importante que inquieta, mas ao mesmo tempo convoca. Por isso que nasce Unidas Pretas. Por isso que nascem tantos outros grupos de mulheres produzindo com base na ciência, no bem-estar, no equilíbrio cósmico, mas também com visibilidade às dimensões conjunturais políticas que tanto nos atravessam. Hum. É um pouco disso. Não, é bonito você falar, porque na Unipaz, eu acho que isso é uma diferença também, né, que nos diferencia como universidade, que traz esse saber, esse sapiencial, assim, ancestral, não só científico, filosófico, né, integrando, essa potência que está em nós, assim, com DNA, né. E, assim, eu acho que isso também é parte dessa integração desse feminino, né, como universidade, como centro de estudo da consciência,
Porque eu te ouvindo falar aqui, Carol, eu estava pensando assim, de fato, a importância, né, desse trabalho que você faz e de todos os outros grupos de trazer a consciência, né, de trazer a informação, mas de trazer também a experiência para que emerja essa potência, né. E eu particularmente confesso, sou muito grata, assim, né, da Unipaz ter entrado para minha vida, porque eu sempre fui uma curiosa do desenvolvimento humano espiritual, e eu sempre quis estudar psicologia, mas eu falava, mas faltava algo, sabe, assim. E quando integra essa dimensão ancestral do estudo das tradições, espirituais como fonte do conhecimento, isso enriquece a inteireza, né. E não dá, é o que você falou, assim, né, esse futuro ancestral, esse resgate, né, dessa informação que já nos habita, né, e que Sim. foi adormecida, que foi calada, que foi violentada, que foi E que tem sido, abafada, né. Vivi, porque é um projeto. Não permitir o espaço da memória, do despertar da memória, é um projeto capitalista, colonial, patriarcal, Hum. né, fóbico, né, absolutamente fóbico, porque tudo que não está dentro da norma, hétero também, promove, uma série de violências. Então, assim, quando a gente percebe, a gente estuda as histórias dos nossos antepassados, a gente vai entender que o que precede o próprio período colonial diz sobre sociedades onde a sexualidade, onde esses temas que hoje são tabu, perceba, eu sou uma mulher negra, nã jovem, que trabalho com temas tabus, menstruação, direitos reprodutivos, sexualidade, prazer, violência doméstica, estupro, abuso, né. Como tratar de tantas pautas sem a lente da cultura e da política? Como a gente vai, até quando, e aí é uma pergunta, até quando a gente vai continuar vendo tantas mulheres e pessoas com útero com tantas somatizações graves, endometriose, miomatose, e não tem pesquisa sobre isso. A ginecologia é um dos campos da medicina com menos investimento em pesquisa. Por que investe menos? Será que se fôssemos homens, o dinheiro das pesquisas para tratar de cólicas, para tratar de transtorno disfórico pré-menstrual, pra não estaria mais implicado? Então, perceba, é muito importante que nós façamos 2 movimentos, o de resgatar os saberes ancestrais sobre a nossa corporeidade Uhum. e, ao mesmo tempo, de cobrar que essas pesquisas sejam feitas de modo a humanizar a nossa experiência reprodutiva, íntima, sexual, mirando o prazer e não mirando estritamente a reprodução. E aí eu sinto sim que a Unipaz tem um papel absolutamente importante quando essa pessoa chega, talvez, fragmentada pela alopatia, pela medicina alopática, pela medicina moderna ocidental, e vai se consultar, vai ser vista, recebida e acolhida por um profissional transpessoal, Hum. que vai olhá-la, percebê-la e acolhê-la na integralidade. Talvez seja uma das primeiras experiências dessa pessoa como sujeito inteiro. A inteireza. Sim, a inteireza. Então eu acho que é uma confluência aqui, né, Unipaz e Unidas Pretas nesse lugar onde a Unipaz já oferece a transpessoalidade numa perspectiva de receber com inteireza, e a gente reforça isso num lugar de a inteireza e também a especificidades na inteireza. Sim. Especificidades da cultura e da política que constitui o sujeito que chega na sua inteireza e na sua presença mais vital, mais genuína. Tô aqui divagando, mas eu sinto que tem um pouco Com disso. certeza, não, e a riqueza do encontro, dessa Sim, diversidade, sim, dessa pluralidade, né, sim, a partir de universos inteiros, né, que você bem falou, ele chega fragmentado, a Unipaz convida a essa desconstrução, sim. né, para então ir apresentando afetiva e efetivamente essa integração riquíssima dessa inteireza, inclusive de luz e de sombra, Sim, né.
e dessa ferida que precisa ser acolhida. Isso é um grande outro diferencial, assim, da Unipaz, desse acolhimento, do cuidado, né, dessa universidade do cuidado integral, que vê essa dimensão múltipla do ser e que vai apresentando aos poucos, sabe. Por isso a importância, assim, dessas, a gente fala mais do que formações, as transformações Absolutamente. mais extensas para que essa, né, a transformação ela precisa de tempo, né, e a Unipaz faz isso com maestria, assim, é incrível. E aí, Carol, você trouxe esse corpo, né, pra pauta que eu acho que no fim das contas é a nossa grande fonte de sabedoria, né, eu falo a mente mente, o corpo sabe, né. E o Pierre Weil, que ele é, pra quem não conhece, que é o fundador, né, da Unipaz, ele é o autor desse livro super best-seller mundial, O Corpo Fala, né. E como é que você pensa a cultura de paz a partir desse corpo, Carol? Olha, o corpo é, assim, meu templo, Uhum. né, eu sou uma grande cultivadora, adoradora Hum. do corpo na sua dimensão não necessariamente estética, Uhum. né, não nessa chave, embora também ache importante a beleza, Sim. que o corpo é capaz de convocar o olhar, Hum. mas o corpo é o meio de conexão entre os vivos e os mortos, Uau. né, como uma O mulher céu e de a terra. candomblé, não há possibilidade de eu acessar os meus ancestrais e os meus antepassados sem que eles, de alguma maneira, atravessem o meu corpo, Que bonito. né. Por isso a gente trabalha com transe, mas também com sonhos, Hum. mas também com os recados fenomenológicos que passam pelo corpo. Então o corpo é o meio, o corpo é a encruzilhada da vida, o corpo é o lugar do encontro. Sem o corpo não é encontro, Certeza. porque o corpo é o lugar do contorno que sustenta e ancora o que eu sou com o que você é dentro da corporeidade desse ambiente aqui e agora. Então são muitos corpos em consonância. Eu sinto que no meu trabalho com o Ioni, depois de 7 anos de trabalho, agora já oficiais, né, Hum. existem muitas coisas que a gente produz na consciência, falando, elaborando, e que o corpo vai integrar depois de 2 anos. Tem irmãs que dizem assim: "Eu cheguei e eu sentia, mas eu não entendia. Que maravilha. E agora meu corpo entendeu, agora eu sei, e eu sou capaz inclusive de replicar". E foi assim que veio Cíclicas e Circulares, né, essa expressão de ter outras mulheres ancorando grupos de mulheres com base na metodologia de Oni, mas com o repertório da vivência delas, Local. porque o corpo delas estava preparado para fazer isso. Muitas vezes a nossa cabeça está preparada em relação à dimensão intelectual, inteligível do processo, Uhum. mas o nosso corpo não sustenta. Fato. Então ter um corpo que sustenta o processo, ter um corpo que ancora bem a experiência, é fundamental, Certeza. né, sobretudo num mundo que convida toda hora a gente para o produtivismo, para o extrativismo, para a exaustão, para a competição, né. Então, o corpo vivia tudo. E é, sobretudo para mim, mais do que um lugar de produzir, é um lugar de prazer, que é um elemento que a gente aborda muito pouco. Sim. Inclusive nos ambientes que tratam, né, de dimensões biopsicoemocionais, saúde, social, saúde mental e etcétera, a saúde sexual, a dimensão do prazer é sempre um lugar um pouco sublimado, Tabu. tabu. E é grave, porque os povos originários todos, nas suas diversas elaborações ontológicas, epistemológicas, admitem a dimensão sexual como algo absolutamente incontornável, não só a vida, mas a expansão da consciência. Então, uma vez que a gente reivindica o corpo e sublima a dimensão do erótico, e sublima a dimensão do prazer,
sublima a dimensão da potência dessa energia que só ela e só por meio dela nós podemos chegar à vida, a gente também está fazendo um desserviço à integralidade do sentido do corpo. Então eu acho que encarnar é falar de carne, corporificar é falar de carne, incorporar é falar de corpo. Então eu acredito no corpo, por isso eu sou devota do corpo, mesmo, e muito. Hum. É, e essa ponte, né, essa fonte, né, inclusive o quão importante é acessar esse prazer e esse olhar para a sexualidade como fonte de criatividade, inclusive, né, de resolução não só, né, criatividade como fonte de resolução de problemas, de questões de um outro elevando esse nível de consciência para que realmente a gente possa ser a transformação consciente que traz solução para os problemas antigos. E ao mesmo tempo cria possibilidades de existência outra que ainda não experimentamos, né. A gente sai a dimensão do prazer, da sexualidade, dessa energia vital, que para nós, né, pessoas de candomblé, tá absolutamente vinculada às bases da constituição da vida mítica, Hum. né. Quem é o primeiro que come? O primeiro que come é Exu, Hum, e ele é personificado em 2 órgãos, hum. a vulva e o pênis. Por isso ele é o guardião de todos os portais, o início e o fim de todas as Hum, coisas. Então, é muito interessante de pensar que água na boca, desejo, hum. tesão, são elementos constitutivos de ações assertivas, ações decididas, né. Quando a gente está indeciso, com pouco desejo, a gente faz mais ou Libido, menos. né, mesmo, Descon Freud vai chamar de pulsão libidinal, mas os povos originários estão chamando de exucidência. A gente já sabe, e por isso que a gente gargalha, né, inclusive, É. né, por isso que as pombagiras trazem as gargalhadas, porque também são guardiãs de uma pulsão sexual primordial no corpo feminino, Uau! né, por isso que a gente é alegre, por isso que Zé Pilintra é tão legal, Hum. chega tão malandramente, porque ele domina o próprio corpo, então ele pode dominar e resolver o seu problema. A gente confia mais em quem domina e tem consciência corporal. Uau! É, com certeza, né, você vê a pessoa empoderada de si, né, ocupando o seu lugar no próprio corpo, né, porque no fim das contas, né, Carol, nessa sociedade adoecida, as pessoas estão tão desconectadas de si, que não estão habitando o próprio corpo nesse piloto automático, né. Não. E inclusive desabitando-se, sem nenhum crivo moral por amor. Vocês estão me assistindo, compreendem, não descontextualizem. Mas eu sinto, assim, quando eu vejo pessoas com muitas intervenções, sintéticas, faciais, Uhum. a impossibilidade de saber o que a face tem para dizer sobre uma emoção. Sobre si. Porque a face já tá tão com tantas intervenções que não dá para saber se a pessoa tá triste, tá feliz, e nem ela poder se refletir e entender o que a face dela conta, E honrar, né, essa expressão né. natural. Eu acho que, tem uma música que eu gosto muito que é: "Socorro, eu não estou sentindo nada, nem vontade de chorar, nem de rir. Qualquer coisa que se sinta, são tantos sentimentos, deve ter algum que sirva". Uma pessoa que tá descorporificada começa a destituir-se dos sentidos. É muito sério, por isso o corpo é a encruzilhada da vida, é fundamental. E um corpo desejoso, um corpo com tesão, um corpo libidinoso, Sim. é um corpo que está presente. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, mas ele está presente. Isso é importante. E também estamos numa sociedade que nega a dor, que, anestesia todos os sentidos, que é viciada em dopamina, que só quer o que é bom, que é alegre, o que é feliz. E às vezes estar presente e necessariamente encarnado, corporificado, é sentir a dor do agora e tá tudo bem, o corpo Sim. tá presente.
tá colhendo tudo de melhor para um futuro fazer o que o Kiron faz, transformar isso em alguma coisa. Hum. E trazer essa humanidade mesmo, né, Sim, Carol? sim. Porque no fim das contas é sobre tornarmos mais humanos. Sim, E é realmente se apropriar dessa potência que esse gente, fala pra mim que é essa grandeza que é o corpo humano. sim. Pelo amor juro, eu sou assim, eu fico cada vez mais quanto mais eu estudo, mais eu agradeço essa fonte infinita de inteligência sistêmica, né, absoluta que é o corpo humano. E Carol, como é que você acredita que esse prazer pode se tornar uma força política e uma ferramenta de emancipação e de paz? Eu eu sinto, e existem evidências políticas, Ruanda, por exemplo, é um dos países que mais tem um parlamento feminino no mundo, e é um lugar onde tem algumas questões e desafios, sim, acerca da sexualidade, no que tange a dimensão Uhum, fóbica, uhum. mas no ponto de vista das mulheridades tem uma posição bastante interessante e emancipatória, pensando o continente africano. Eu sinto que aquela pessoa que é apropriada de si, do seu prazer, entende exatamente o sentido dessa palavra que eu vou dizer agora, que é tão óbvia, mas que é tão profunda, que é consentimento, Hum. né. O quanto as mulheres, o quanto as pessoas sabem pouco sobre o sentido de consentir, né. Eu só consinto quando eu tenho todas as informações. Eu só consinto quando eu sei qual é o seu projeto e a sua intenção. E a partir dessas informações eu tenho elementos nítidos que me permitem consentir ou não. A minha imagem, a minha voz, a minha presença. Eu posso me proteger, mas também posso, a partir de tudo que eu sei, me projetar ainda mais. Então, o sexo, a sexualidade, a corporeidade como a fronteira entre o eu e o outro, quando apropriado de verdade, não performaticamente, ele é a principal via e ferramenta automóvel que leva para um lugar de primazia. O que que é primazia? Eu estou com quem eu quero, do jeito que eu quero e onde eu gostaria de estar. Poxa, eu existo na inteireza dos meus desejos e das minhas escolhas. Quantas de nós é capaz de dizer isso agora? Estou onde eu quero, como eu quero, com quem eu gostaria de estar. Reconheço as intenções, dialogo com elas com lucidez. Decido a partir dessas informações por XYPTO resultado, e me responsabilizo por essas escolhas. Uhum. Isso é por meio do corpo, é por meio do prazer. Quando eu faço isso na minha intimidade, na cama, eu faço isso na vida. Agora, o contrário nem sempre acontece. É possível que eu seja CEO no mercado e que eu seja absolutamente maltratada e submissa na cama. Nossa, que forte. Muito. Como alguém que ouve mulheres diuturnamente. Hum. Mulheres intelectuais, acadêmicas, políticas, CEOs, domésticas, de classes sociais YPTO, famosas. O que você é na rua nem sempre tem consonância do que você é na sua intimidade, mas em geral, os limites que você coloca no seu âmbito íntimo serão muito mais fáceis de ser reproduzido na vida social. E é importante, mais uma vez, reforçando, que isso se torne uma cultura de intimidade consentida, com lucidez, para que isso se reverbere numa política, numa cultura pública, em que os nossos desejos, os nossos sim e não sejam necessariamente respeitados. E o sexo é absolutamente pedagógico para isso. Uau. Ô Carol, e com a Ioni das Pretas, né, que é essa comunidade pioneira e visionária, né, vamos Nossa. combinar porque axé assim, você começou a trazer aqui um pouco, conta pra gente, assim, quais foram os frutos mais bonitos que você já colheu, assim, né, que te vem aqui agora, que eu tenho certeza que não foram poucos nesse ecossistema afro-referenciado. E que você e aí depois vou querer saber o que você ainda sonha florescer com a Ioni.
que está completando agora 2025. Estamos gravando esse episódio em 2025. Julho de E a 2025. Ioni está comemorando e celebrando 7 anos, minha querida. Eu tenho certeza que você tem muita história nesse coração para celebrar e o que você ainda sonha em florescer. Olha, primeira coisa aí, a mais importante de todas, assim, é que a Ioni tem se consolidado como comunidade. As pessoas vendem comunidade na internet, eu acho super engraçado. Cria a sua comunidade. Como se, né, como se fosse uma coisa assim. Vendável. Não, a comunidade é algo que exige muito. E emerge, né? É uma construção, é um cultivo, né? Sim, e é uma confluência de demandas, dores, desejos, sonhos, valores. Exige confluência ética, confluência estética. São muitos elementos para que uma comunidade viva, orgânica se forme. Isso é um ponto muito importante. E para mim esse é o que eu mais me orgulho, é Hum. o que eu mais me orgulho. E junto com isso, as coisas mais bonitas é que cada vez mais em Ioni nós temos tido mãe, filha e vó. Uau! Mãe, filha e vó. Assim, nos últimos 2 anos, 3 anos, as filhas vieram, trouxeram as mães vieram, trouxeram as filhas, e agora a gente olha: "Ah, é fulana, filha de ciclana", e já tá nesse lugar. Olha, me arrepia, menina, Eu também. sabe. Que lindo. Isso é uma das coisas, assim, que eu falo, e tem uma das irmãs que, a gente tem um evento, é uma jornada, uma imersão que acontece anual, só acontece no início do ano. Chama Imototó, que em Iorubá significa purificação. E a gente faz a purificação de todos os órgãos que compreendem, a menstruação, o processo menstrual. E, enfim, tem as emoções de cada órgão, é muito bonito. E a Roberta falou: "Eu posso levar a Isadora?" A Isadora tem 15 anos. Eu falei: "Olha, os temas são, né, mais densos". Ela: "Não, Carol, assina, eu tô responsabilizada". E a Isadora veio com 15 anos. E a presença da Isadora no Mototó 2025, que foi em fevereiro desse ano, foi assim: "Meu Deus, a gente tem futuro. Ela não vai viver uma série de dores e desafios que nós estamos enfrentando". Arro, axé. E Unidas Pretas tem Unidas Pretinhas. Ah, que lindo. Sério? Tem, ela nasceu em 2021, a Unidas Pretinhas. Que coisa mais linda. Nasceu 7 de julho de 2021. Então, o que que eu penso, assim, meu desejo maior é que cada vez mais famílias estejam entre nós. Sogra, já teve sogra e nora, já teve várias configurações de mulheres que não têm espaço para tratar desses temas no ambiente entre elas, não sabem como começar essa conversa, Hum. e a partir de Ioni startam conversas importantes Uau! sobre temas tabus, sobre desejos, sobre sonhos, sobre apropriação do corpo. Então, eu acho que essas são as 2 coisas mais bonitas, ter uma comunidade que está avançando e cada vez mais numa chave de família, de clãs, né, são pequenos clãs dentro da comunidade, eu acho lindo. Agora o que eu sonho, Vivi, eu sonho em surreal conhecimento, né, eu sonho em em poder produzir, trazer insumos e substancialidades do hemisfério sul para o desenvolvimento humano, né, eu acho que nesse podcast cujo nome é Mutantes, Hum. né, existem mutantes que não estão nomeados e que absolutamente são fundamentais para o desenvolvimento e as transformações da Terra e na Terra para o grande cosmo. E essa é a minha maior função, servir aos ancestrais para que todas as ciências e tecnologias tenham sua fonte revelada, porque muito se diz sobre canalizações recentemente, né, Hum. e muitas vezes eu sinto: será que canalizou ou que pegou, capturou de um conhecimento milenar e não quis dar os créditos porque está no hemisfério sul, porque vem de África, porque vem da América, porque vem da Ásia. E algumas pessoas acham que esses territórios não merecem suas fontes reconhecidas. Então, essa é a minha maior função, eu sou servidora da ancestralidade, tô aqui na minha boca, certamente tem muitas vozes que ecoam na palavra que eu professo e eu sei disso, né. Nós começamos esse episódio e a Vivi clamou, né, para que nós, eu e ela, a pessoa que está nos filmando, estivéssemos a serviço de algo maior, e desde o início
eu pensei: "Claro, eu estou a serviço daquilo que não pôde dizer e agora eu posso ser ouvida". E eu estou muito, muito feliz por poder sonhar junto com eles, né. E também pedir licença para fazer um pouquinho diferente. Carol por aqui eu falo: "Poxa, deixem eu fazer aqui essa parada diferente", eles dizem: "Testa, a gente tá com você". Ó, eu sinto isso com muita certeza, muita convicção. Bora que bora. Confia, né? Tô aqui com o olho cheio de lágrimas. Confio, confio. Uf, emocionada de te ouvir, minha querida, Axé. e agradecida, sabe, de ver a sua força e de falar: "Confia, testa e segue, Carol, que Axé, importante, que bom que você existe, axé. que bom que você, eh, tá se entregando, né, a ser essa servidora mesmo dessa potência ancestral e ao mesmo tempo desse futuro, dessa visionária que te habita, que a vida que a grande mãe continue te dando saúde, guiança e confiança nesse trabalho tão importante. Nossa, que Deus e todas as deusas te abençoe, minha Axé. querida. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada. Que o grande matriarcado nos veja com bons olhos e nos mantenha de pé, porque a gente tem muito o que fazer, muita vida a passar por meio Muita vida. A pra vida, essa vida maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de experienciar aqui nesse corpo sagrado, sublime, e que você siga levando essa consciência, minha querida. Sigamos, porque também sou a sigamos. servidora da vida, Axé. da potência divina que habita esse humano. Obrigada por nos ensinar a respirar. Porque quem tem essas tarefas, essas missões precisa abrir espaço. Muito obrigada por fazer isso também. Juntas. Conte comigo aí também, viu? Axé. Prosseguimos com você aqui na Unipaz. Claro, com o maior prazer. Vou te convidar, eu sempre convido aqui essa reta final dessa conversa, a você deixar uma semente, assim, do seu coração, do aqui e agora, uma orientação que te vem aqui e agora, para os corações que estão nos ouvindo aqui, para cultivar essa cultura de paz a partir de si, sabe, desse encontro com o seu próprio corpo, com a sua história. Que semente seria essa, Carol? Tem um trabalho que eu faço, que para mim é fundamental, que é da biografia íntima. Ah, que lindo. A gente precisa retomar a nossa história íntima. A gente fala muito da nossa história pública, da nossa história social, da nossa história familiar, mas a gente tem pouca memória e se debruça com pouca atenção. Quando que eu senti o meu corpo, quando eu senti que meu corpo estava se transformando, como eu me senti quando eu fui tocada pela primeira vez, como eu me senti quando eu me expus diante de um grupo, um ambiente. Qual a história da sua biografia íntima? Recapitule essa memória e reconheça as potências e as fragilidades dessa biografia, de modo que agora, na qualidade adulta, você possa de fato ressignificar, intervir, transformar, potencializar o que de melhor você tem se constituído desde a sua intimidade. É sobre isso. Você sabe que eu, como terapeuta e mentora, assim, desse grande do autoconhecimento visando a autorrealização, Carol, o que eu mais tenho convidado através da respiração é que as pessoas ganhem intimidade consigo, mundo adentro, com esse corpo, com esse templo, né? Exatamente. E também ainda falando de cultura de paz, dessa importância de deixar esse corpo relaxar, tem muito a ver com a gente sentir esse lugar mais íntimo, de autoobservação, de autopercepção, porque é só a partir dessa consciência com o corpo que a gente vai conseguir ser a mudança, E ir para a vida né, inteiro. Ir para a vida ter inteiro, ter inteiro. a partir desse lugar. Minha linda, profunda gratidão, mais Sincera uma vez gratidão. sincera. Lindeza, que bom que você entrou para minha vida. Axé! Ficar. Deu certo, Vivi, marcamos, gravamos
e que espero de verdade que quem está em casa assista e goste muito, muito, muito. Foi muito, muito amor no processo de construção dessa experiência. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. De todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, muito obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco aqui até agora. Fica o convite para você conhecer esse projeto maravilhoso da Unidas Pretas, Vem! que a Carol é essa grande orientadora. E você que não conhece a Unipaz, também fica o convite para conhecer através da unipazsp.org.br. Todas as redes sociais, estamos aí cada vez mais colocando possibilidades, ferramentas, cursos potentes para você ser a mudança também desse mundo maravilhoso, essa oportunidade de estarmos vivos. Tem também o PEP, que é o novo centro da Unipaz no interior. Carol já esteve lá conosco, no Porto Ecológico da Paz. Venha conhecer o PEP, que já está de braços abertos para você conhecer. E temos também a associação, um hub transpessoal, com um valor extremamente simbólico, para você ter acesso a cursos iniciáticos, para a inteireza do seu ser, para a plenitude, para a gente possa viver a inteireza nessa vida viva. Muito obrigada, um beijo no coração e até o próximo encontro. Axé. Achei. O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.